A vida de Ana era um rio estagnado, suas águas turvas refletindo anos de escolhas que a haviam aprisionado. Aos 40 e poucos anos, ela se via presa a uma rotina cinzenta, onde cada dia era um eco monótono do anterior. O cheiro de café amargo pela manhã, o trânsito lento, as pilhas de documentos em seu escritório sem alma, tudo contribuía para a sensação opressora de que algo vital havia se perdido no caminho. Havia uma busca silenciosa em seu coração, um anseio por paz interior e um propósito que parecia cada vez mais inatingível. Seus olhos, antes brilhantes, agora carregavam o peso de arrependimentos não ditos, de oportunidades perdidas e de um passado que se recusava a ficar para trás. O fardo mais pesado que Ana carregava era o de um erro antigo, uma decisão impensada que havia se ramificado, afetando profundamente sua família e ainda mais dolorosamente, afastando-a de sua fé. Era uma cicatriz invisível, mas que latejava constantemente, um lembrete cruel de que ela havia falhado. Esse erro, que ela mantinha escondido nas profundezas de sua alma, era o principal obstáculo entre ela e qualquer vislumbre de felicidade genuína. Era o muro que a separava da mulher que ela um dia sonhara ser. Um dia, enquanto caminhava sem rumo por um parque antigo, buscando um refúgio da agitação da cidade, um encontro inesperado ocorreu. Um idoso com olhos que pareciam ter visto séculos sentava-se num banco, observando as folhas caírem. Ele a chamou com um gesto gentil. "Minha jovem", disse ele, sua voz rouca mas acolhedora. "Vejo em seus olhos a terra árida de um jardim esquecido. Lembre-se, as sementes que precisam ser replantadas muitas vezes estão escondidas sob a camada mais espessa de folhas secas." Ana franziu a testa, desconcertada pela estranha mensagem. Ela agradeceu educadamente e se afastou, descartando a conversa como a divagação de um velho. Mas a frase ressoou, um eco sutil em sua mente. Dias depois, a delicada teia de sua vida familiar começou a desvendar-se. Uma situação envolvendo seu filho, há muito distante, veio à tona, revelando um abismo de mágoas não resolvidas. A notícia de que ele se envolvera em problemas sérios reacendeu a dor em Ana, exacerbando sua sensação de estar presa, de não conseguir proteger aqueles que amava. Ela sentiu que havia sido traída, não por outros, mas por sua própria vida, por suas escolhas que pareciam ter pavimentado um caminho de sofrimento. A culpa a consumia, e as palavras do idoso sobre sementes a serem replantadas pareceram ainda mais distantes, quase zombeteiras. Então, o segundo sinal se manifestou, de uma forma que Ana não podia ignorar. Enquanto arrumava um velho baú no sótão, ela encontrou um pequeno relicário de prata, um presente de sua avó. Ao abri-lo, uma melodia esquecida de sua infância, uma canção de ninar que sua avó costumava cantar, invadiu sua mente. A memória do amor incondicional daquela mulher sábia a atingiu como uma onda. E de repente, Ana se viu questionando tudo. As escolhas que a levaram àquele ponto, as promessas quebradas, a fé abandonada. O relicário parecia pulsar em suas mãos, quase como uma premonição, um chamado mais insistente do que o primeiro. A dor se intensificou, tornando-se quase física. Ana sentia-se desamparada, isolada em sua própria angústia. As noites eram longas, preenchidas por insônia e a persistente pergunta: será que um recomeço é realmente possível para alguém como eu? Ela estava em uma encruzilhada, a resignação puxando-a para o abismo, enquanto a crescente, porém assustadora, possibilidade de mudar piscava como uma luz fraca no horizonte. Com uma lágrima escorrendo pelo rosto marcado pelo cansaço, Ana olhou para uma antiga fotografia de família, onde todos sorriam, alheios ao futuro que os esperava. A imagem era um espelho de sua alma fragmentada. Apesar dos sinais cada vez mais claros, Ana tentava ignorar o chamado, refugiando-se em sua rotina exaustiva e nos velhos hábitos que a mantinham segura em sua zona de conforto. O medo do desconhecido era um gigante que se erguia à sua frente, e a possibilidade de falhar novamente, de reviver a dor do passado, era um fardo pesado demais para carregar. Ela se convencia de que a estabilidade, mesmo que cinzenta, era preferível à incerteza de um novo caminho. Contudo, a tensão com seu filho, que havia sido apenas uma semente de preocupação,
floresceu em um conflito aberto e doloroso. A notícia de que ele estava se afundando em dívidas e se envolvendo com companhias duvidosas chegou como um punhal em seu coração. Discussões acaloradas se tornaram frequentes, trazendo à tona feridas antigas, acusações velhas e mágoas que pareciam nunca cicatrizar. Ana percebeu com um desespero crescente que seu erro do passado, a decisão impensada que a levara a se afastar da família por anos, ainda ecoava no presente, afetando diretamente aqueles que ela mais amava. A ironia era cruel. Ela havia tentado proteger a todos, mas suas escolhas haviam de fato os deixado mais vulneráveis. Foi então que o terceiro sinal se abateu sobre a família, não como um sussurro, mas como um trovão que estremeceu os alicerces de sua vida. Uma crise de saúde inesperada afligiu sua irmã mais nova, exigindo uma cirurgia urgente e dispendiosa. Este evento foi o mais impactante de todos, forçando Ana a sair de sua letargia. As economias da família eram insuficientes, e a perspectiva de perder a irmã, a única que ainda mantinha um diálogo aberto com ela, era insuportável. Ana se viu diante de um abismo, onde a inação não era mais uma opção. Em meio à crise, Ana foi confrontada com a verdade nua e crua de suas ações passadas e o impacto devastador que elas tiveram. Em uma noite em que sua irmã delirava com febre, ela murmurou sobre a ausência de Ana durante um período crucial de sua vida, sobre o abandono que sentiu. As palavras, dolorosas como facas, rasgaram o véu de negação de Ana. Ela experimentou a dor da culpa de forma avassaladora, uma onda que a submergeu. Mas, no fundo daquele poço de desespero, um vislumbre de clareza surgiu. Ela não podia mais fugir. Desesperada, mas com uma nova determinação, Ana procurou a figura sábia que encontrara no parque. O idoso, com a mesma serenidade nos olhos, apenas a ouviu em silêncio. Quando ela terminou de desabafar, ele disse: "O perdão, minha filha, começa dentro de você. Você precisa confrontar seu passado, não para se punir, mas para se libertar. E o primeiro passo é perdoar a si mesma." Ele a encorajou a agir, a não esperar que a vida resolvesse seus problemas, mas a ser a agente de sua própria redenção. Com o coração apertado, mas impulsionada por uma força que ela não sabia que possuía, Ana decidiu se reconciliar com seu filho. A conversa foi difícil, cheia de mágoas acumuladas, gritos e lágrimas. Ele despejou anos de ressentimento, de abandono, de sentir-se sozinho. Ana ouviu sem interromper, sem se defender. Quando ele terminou, ela, com a voz embargada, expressou seu arrependimento genuíno, não apenas pelas palavras, mas pela dor que causara. Ela pediu perdão, não como um pedido de clemência, mas como um reconhecimento profundo de sua falha. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas pela primeira vez em anos, não era um silêncio de separação, mas de uma tênue possibilidade. A reconciliação com o filho foi apenas o começo. Ana percebeu que a redenção era um caminho árduo, pavimentado com desafios e exigindo uma coragem que ela ainda estava aprendendo a cultivar. Ainda havia muito a ser perdoado, muito a ser reconstruído. Ela se sentia vulnerável, exposta, mas, no fundo de seu ser, uma nova faísca de esperança cintilava. O caminho seria longo, mas, pela primeira vez, Ana sentia que estava caminhando na direção certa. A jornada do perdão para Ana era um labirinto, onde cada esquina revelava uma memória dolorosa ou um medo enterrado. Ela buscou cada pessoa que, de alguma forma, fora afetada por suas ações, não para se justificar, mas para ouvir, para validar a dor alheia e, finalmente, para pedir perdão. Cada conversa era um desafio, um mergulho profundo em suas próprias inseguranças e na culpa que a consumira por tanto tempo. Houve rejeição, lágrimas e silêncios pesados, mas Ana, impulsionada por uma força recém-descoberta, manteve-se firme em seu propósito. Ela compreendeu que o perdão não era um ato único, mas um processo contínuo de cura, um bálsamo que precisava ser aplicado tanto aos outros quanto a si mesma. Com a irmã em recuperação, Ana dedicou-se a reconstruir os laços familiares, um tijolo de cada vez.
Pequenos gestos de carinho, como cozinhar as refeições favoritas de sua mãe, ouvir as histórias de seu pai com atenção genuína e, acima de tudo, passar tempo de qualidade com seu filho, começaram a preencher os vazios deixados por anos de ausência. Ela se tornou a ponte entre os membros da família, incentivando o diálogo, a compreensão e o apoio mútuo. As risadas voltaram a ecoar na casa, as refeições em família se tornaram momentos de celebração, e a presença de Ana passou a ser sinônimo de segurança e amor incondicional. No entanto, um momento de grande dificuldade surgiu, testando a fé e a resiliência de Ana de uma forma que ela jamais imaginara. A recuperação de sua irmã foi mais lenta do que o esperado, e as despesas médicas aumentaram exponencialmente, ameaçando a estabilidade financeira da família. Paralelamente, o emprego de seu filho, a única fonte de renda estável para ele, foi cortado inesperadamente. Ana se viu encurralada, com a família à beira do desespero e a sombra do fracasso pairando novamente. Era o clímax emocional, um ponto de virada onde ela seria forçada a tomar uma decisão crucial que definiria seu futuro e o de sua família. As velhas tentações de se isolar e fugir ressurgiram, mas desta vez, Ana estava diferente. Em um ato de superação que surpreendeu a todos, Ana decidiu vender a única propriedade que possuía, um pequeno apartamento que guardava como sua única segurança financeira. Ela não hesitou, não pensou duas vezes. O dinheiro seria usado para cobrir as despesas médicas da irmã e para ajudar seu filho a iniciar um pequeno negócio, proporcionando-lhe a independência que ele tanto almejava. Este ato heróico demonstrou que ela realmente havia recomeçado, não apenas para si mesma, mas para todos que amava. Ela sacrificou seu conforto e segurança em prol da felicidade e bem-estar de sua família, provando que seu coração estava verdadeiramente transformado. A crise foi superada. A irmã de Ana se recuperou completamente, e o negócio do filho prosperou, trazendo-lhe não apenas sustento, mas também um renovado senso de propósito. A família emergiu mais forte, mais unida, com uma nova apreciação pela vida e pelo amor que os unia. Ana, por sua vez, encontrou a paz interior que tanto buscava. Ela percebeu que o recomeço não era sobre apagar o passado ou esquecer os erros, mas sim sobre construir um futuro melhor com as lições aprendidas, usando suas experiências para se tornar uma pessoa mais compassiva e resiliente. A nova Ana era uma mulher transformada, cheia de gratidão e esperança. Ela vivia com propósito, inspirando outros com sua história de superação e redenção. Sua fé, antes adormecida, floresceu novamente, e ela se tornou um pilar de força para sua comunidade. Ela passou a ajudar outras pessoas que enfrentavam crises semelhantes, compartilhando sua jornada e mostrando que a mudança é sempre possível. Ana, agora, refletia sobre os 3 sinais. A mensagem enigmática do idoso, o objeto antigo que a fez questionar, e a crise familiar que a forçou a agir. Ela entendeu que Deus a estava guiando o tempo todo, usando esses sinais para despertá-la, para mostrar-lhe o caminho de volta para si mesma e para sua fé. Ela encontrou um novo sentido em sua vida, em sua família e em sua própria existência. A história de Ana termina com ela sorrindo, olhando para um novo amanhecer, a luz dourada aquecendo seu rosto, com a certeza de que o recomeço é sempre possível e que a maior redenção é aquela que se constrói com amor e perdão.